Pedro, porém, pondo-se em pé. Estáteis, olha aqui, ó. Estáteis. Ele pôs-se em pé. Interessante que esse ato de se colocar em pé, nós temos aqui, na verdade, colocou-se em pé, pôs-se em pé. Esse verbo ele está no auristo, né? No particípio passivo. Pôs-se em pé, colocou-se em pé. Está aí. O verso diz assim, levantando-se ele. Observem que esse levantar, esse colocar-se de pé, essa atitude aqui vai ser uma posição de uma ação sobrenatural. É muito importante isso. E o discurso que Pedro vai fazer aqui é um discurso quando ele se levanta para falar, para pregar, ele já se levanta inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você vai para o próprio texto hebraico, não é? Que você tem uma expressão muito comum lá no hebraico, não é? Essa expressão, como levantar, levanta-te, vai, ela era uma expressão, só melhorar aqui o man sofit, vocês entenderem, né? Era uma expressão, levanta-te, Jonas, levanta-te, Ezequiel, levanta-te, era a voz de Deus. E quando é a voz de Deus que manda você levantar, você não levanta como um filósofo. Você não levanta como um sociólogo. Não era apenas levantar fisicamente. Não era apenas um levantar de um orador. Não era apenas um levantar de um coach. Não é coach? Não era apenas um levantar de um político. Não depender quando lá em Ezequiel você lê, filho do homem, põe-te em e eu falarei contigo. É Deus que levanta. Você vê a diferença quando alguém tem uma mensagem, um esboço decorado, ou quando ele se programa para pregar na internet, para ver se encaixa a palavrazinha dele, a gracinha dele, é uma coisa. Agora, quando ele levanta, no poder do Espírito Santo, é diferente. E eu vou abrir aqui um parêntese para dizer a vocês. Nós estamos precisando de pregadores que se calem primeiro, como Deus calou Ezequiel, fechou a boca de Ezequiel, para receber de Deus, e depois Deus dizer, levanta. Como? Você tem que levantar, levanta-te. E Deus disse, levanta-te, Jonas. E ele levantou e correu para pregar na cidade de Nínive. Pedro se levantou. Mas vocês já observaram como foi que Pedro se levantou? É preciso atentar para o contexto. Ele já estava cheio do Espírito Santo. Segundo, a multidão estava confusa. A multidão estava em baderna, perplexa, confusa e cheia de crítica. Quando se tem um auditório confuso, cheio de bagunça, cheia de baderna, cheia de zoada, quando é Deus que manda você ficar de pé, o auditório se cala. Eita, não é assim? O auditório se cala. Tem uns que ficam batendo na sinetinha, se calem, não é assim? Tem outros que ficam dizendo, gente, se você não se calar, eu não vou pregar. É ou não é? Agora, quando Deus te toma na autoridade do Espírito Santo, o rei se cala, o pastor se cala, não é assim? O sacerdote se cala, o invejoso se cala, o endemoniado se cala, porque é Deus em você. Eita, rapaz, não é assim? Os que resistem são aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Mas quem tem que se calar. Tem que parar. E o mais interessante aqui é que essa expressão aí, vamos ver aí a palavra de Deus, vamos lá. 1 Crônicas 25 primeiro, Miqueias 5:12.
Vamos lá, Atos 26, 25. 1 Crônicas 25, primeiro. Isso. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, Sim. e de Emã, e de Jedutum, Isso. para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltério, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Isso. Dos filhos de Asaf, Zacur, José e Netanias, e Azarela, filho de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Eita, eles quando iam pegar a harpa, não é uma coisinha do músico estar tocando na igreja qualquer coisa não. Quando eles tocavam, era na unção do Espírito, e a Bíblia dizia, a harpa profetizava. É coisa linda a Bíblia. Vamos lá, outra referência. Miqueias 5, pastor? Miqueias capítulo 5, versículo 12. 12. E tirarei as feitiçarias da tua mão, Isso. e não terás agoreiros. Isso. Agora, Atos 26, 25. Vamos lá. 26, 25 de Atos. Mas ele diz, não deliro, ó potentíssimo Festo. Eu não estou louco, Festo. Eu não estou delirando, Festo. Antes digo palavras de verdade Eita. e de são juízo. Eita, glória a Deus. Um homem de Deus que se coloca de pé perante a autoridade, perante um prefeito, perante um juiz, perante um incrédulo, perante um ateu. Quando ele se coloca de pé, sem medo, sem titubear, sem gaguejar, quando ele faz isso, é porque a unção do Espírito de Deus está nele. Perante todas as autoridades, nós sabemos que tem aí o tribuno Lísias, depois nós temos Félix, nós temos Festo, não é assim? E aí perante esses homens, Paulo entrava com garra. O tribuno perguntou, tu sabe o grego? Ele diz, o grego hebraico, não é assim? E ele acenou para o povo, e quando começou a falar, a multidão queria matar. Mas na hora que Paulo, eita Deus, a multidão cheia de ódio, cheia de inveja, na hora que Paulo começou a falar, diz a Bíblia em Atos, em voz, em língua hebraica. Aí todos pararam. E aí quando a autoridade diz, Paulo, as muitas letras se fazem delirar. Ele disse, não, potentíssimo, excelentíssimo. Eu não estou louco, mas digo palavras de sã juízo. Eita, irmão, um homem cheio do Espírito Santo no meio daqueles grandões humanos. Eita, é verdade.